Sabe aquele dia que você acorda e decide mudar tudo, mas no final de tudo você acaba não fazendo nada? Sabe que isso não é falta de vontade, mas em si é algo mais profundo. Hoje eu vou te falar sobre a procrastinação. Seja bem-vindo. Eu sou Leandro Taglietto, aqui eu falo sobre autodesenvolvimento pessoal e profissional. Bom, eu achava que era preguiça, só que eu tava ali me prendendo num ciclo vicioso de autossabotagem, que todas as vezes isso me atrapalhava. Praticamente eu falava que ia mudar e não mudava. Chegava na hora ali, fazia, planejava, tentava me organizar, mas nada fluía. Porque eu criava um pico de motivação, só que depois dessa motivação, ó, ia lá embaixo. Então, assim, depois que eu comecei, parte de um começo, porque tudo tem um princípio. E depois comecei a ir pra academia, porque assim, no começo eu achava que as pessoas iam ligar, porque eu era muito magro, magro de verdade. Então, assim, só que eu percebi que depois as pessoas não estão nem aí pra você na academia, entende? E muitas das vezes a procrastinação ela tá disfarçada de medo, medo de falhar, medo de as pessoas rir de você, das metas que você planejou e não conseguir alcançar, né? Da tua família não acreditar em você, porque isso acontece muitas vezes, né? As pessoas mais próximas não acreditar no seu potencial. E então, assim, eu vi que precisava muito mais do que uma força de vontade ali, entende? Precisa de um começo. E esse começo ele exige algumas coisas que você precisa entender. E automaticamente, quando você vai pensando, raciocinando sobre aquilo, você vai extrair para você e através dessa fé, dessa vontade e das coisas que eu vou colocar aqui como princípios para você começar a colocar em pauta. E a partir de hoje, desse vídeo, você começar a fazer, você vai ver que automaticamente você vai ter uma constância. Constância não é quando você cria uma motivação grande e depois cai. A constância ela tá ligada quando você fracassa, né, quando você acaba errando, você continua. Então assim, você vai organizar, vai criar uma constância ali nas suas atitudes, no seu dia a dia, para que aquela procrastinação ela acaba saindo da sua vida, você acaba se eliminando, entende? E aí eu vou te passar passo a passo agora do que você vai fazer. E o primeiro passo é você tirar a emoção, sabe? Tira a emoção do que, tipo assim, das coisas, porque a gente é movido por uma dopamina muito grande, sabe? Então começa com pequenos minutos ali, né? Tem até a técnica que vocês podem pesquisar aí, que é a técnica de Pomodoro. Vocês podem fazer pequenos intervalos, mas eu indico que vocês comecem ali por 5, 10 minutos, 15 minutos. Faça algo produtivo que vai agregar a vida de vocês, né? Por exemplo, a academia, que foi o meu caso, que automaticamente me ensinou a ter disciplina e constância. E comecei a melhorar o meu corpo, entende? Então, através dessa desse primeiro passo, de começar por pequenos minutos ali, ler um pouco, ler a Bíblia, ler algum livro que vai te agregar, sabe? E você fazer isso todos os dias, conforme o dia vai passando, depois você vai pegando até um gosto, entende? Por aquilo. Você vai criando algo dentro de você que, eu vou falar a verdade, eu gosto de sentir isso, sabe? De estar cada vez mais evoluindo, tendo um autodesenvolvimento ali. Entende? Então você precisa focar nesse ponto. O outro ponto é você praticamente criar uma identidade para você. Se você, por exemplo, diga para você, para si mesmo, eu eu vou cumprir o que eu prometi, sabe? Simplesmente porque muitas vezes a gente acaba colocando, como que eu posso dizer, algumas metas, só que a gente acaba não cumprindo. Lembra que eu falei? Então, quando você vê que você não tá cumprindo aquilo, tipo, volta. E aí lembra, pega no teu pensamento, no teu consciente. Bom, eu prometi pra mim mesmo que eu ia mudar o meu corpo. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia ter uma vida nova. Eu prometi pra mim mesmo que eu ia começar a empreender, que eu ia trabalhar, sei lá, entregando, mudando a vida de pessoas através da nutrição ou através da internet, do digital. Execute, cria.
uma identidade para você, mas lógico, com um propósito. Porque toda vez que a gente projeta algo sem um propósito, acredite, pelo menos para mim não flui. E quando eu comecei a entender, Deus começou a me mostrar que, Leandro, você tem um propósito, você tem que traçar um projeto para você, mas que tenha eu incluso, sabe? Apresente seus projetos para Deus. E quando você começar a fazer isso e mentalizar sempre, bom, eu tenho que, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Se eu estiver caindo, se você estiver caindo em constante, escreva, sabe? Eu tenho ali na, no meu armário, eu tenho, tipo, várias coisas escritas que eu vou escrevendo, sabe? E colo, porque toda vez eu passo por ali. E quando eu passo por ali, eu bato o olho. E eu lembro do que eu prometi para mim mesmo, sabe? Como pessoa, como meu autodesenvolvimento. Porque eu sei que depois a médio e longo prazo, aquilo vai ajudar nos meus trabalhos, é, até no meu profissional, né? Com as pessoas em volta. A minha comunicação vai melhorar, entende? No que eu tô ali querendo trazer para minha vida e também de você atrair pessoas ali perto de você que esteja com o mesmo propósito, sabe? Não tem como você querer falar alguma coisa para uma pessoa que não está interessada no que você está falando. Então, procure pessoas, atraia pessoas, ande com pessoas que querem mudar, pessoas que têm essa força de vontade. Eu, eu acabei tirando algumas pessoas da minha vida por não fazerem sentido. Eu tenho até um negócio de ditado que tira as pessoas que te fazem pecar. E eu comecei a perceber na minha vida que o que estava me atrapalhando era pessoas que me faziam pecar. Por aqueles pecados que tinham um peso, sabe? No mundo espiritual. E quando eu comecei a tirar isso, comecei a tirar fulano do Instagram, removi do meu círculo ali social. Eu comecei a ficar até mais puro, sabe? Porque tem pessoas que não vão te agregar em nada. Simplesmente eles vão só como vou te falar, vão te atrasar, sabe? Vão te puxar querendo, porque eles não querem que você praticamente tenha um sucesso. Resumindo, é isso, sabe? Ou eles não estão com a mentalidade de vencer na vida igual você está. E eu acredito que se você está aqui vendo esse vídeo é porque você quer ter uma vida transformada em todas as áreas da sua vida, sabe? Como uma vida na sua fé, na sua família, no seu ciclo social, trabalho e quer crescer, sabe? E hoje o campo da internet, ele tá cada vez melhor para você ter esse crescimento, sabe? Porque por mais que às vezes algumas pessoas parecem ser pouco, 20 pessoas, 30 pessoas, mas isso lota uma sala de aula, sabe? Imagina o quanto que você pode impactar na vida dessas pessoas, sabe? De 20, 30 pessoas. Pô, se eu impactar 50 pessoas, nem que seja 5 pessoas, mas que seja algo com verdade, que não seja com mentira, eu já vou estar muito feliz, porque isso que Deus colocou no meu coração, sabe? Transmitir verdade, sabe? Eu não quero ser apenas mais um ali na internet para poder falar o que as pessoas querem ouvir, sabe? E você ter esse ponto de um propósito, de você criar toda essa parte aí, que é o terceiro ponto que eu falei, sabe? E o quarto ponto ali é praticamente você vencer ali o seu corpo. Igual eu tava falando ali de você querer ir para uma academia. Porque não adianta você só ter você ali ter toda uma concentração e ficar com o seu corpo parado. Quando você faz uma atividade física, você libera hormônios e aquilo ali te dá. Eu, pelo menos, quando eu pratico exercício, eu volto mais animado. Parece que eu volto com mais com garra, sabe? Parece que dá até um tempo ali das coisas que a gente vai recebendo ali do dia, sabe? E fora que ali eu desconto na academia, pelo menos na academia, né? Mas você pode procurar um hobby ali, um esporte que vai te fazer bem. Mas, sabe, você sai um pouco ali da tela do trabalho, enfim, da onde que você tá, o que tá te causando pressão e você acaba distraindo, sabe? E fora que você gasta uma energia, se você é ansioso, aquilo ali vai te ajudar. Questão, todo mundo sabe que hoje a atividade física ajuda contra a depressão, a ansiedade, ajuda você a ter organização, disciplina. Então não é só um conceito de apenas praticar uma academia para ter um corpo legal, bonito. Resumindo, ter um corpo legal é bonito, não pode ser hipócrita, mas ela vai te trazer mais benefícios do que apenas um corpo, entende?
E quando o corpo ele se movimenta, a sua mente ele vai estar ali em conjunto, sabe? Então, assim, os passos são esses para você começar a ter uma transformação, que é você começar a trajetar. Sendo feito todo esse primeiro passo, você depois vai conseguir dar os outros passos, sabe? Vai conseguir se fazer ali ter um cronograma, começar a criar coisas mais avançadas, vamos dizer assim. Eu costumo falar que você não pode dar um passo maior que a sua perna. Então faça primeiro um pouco, para depois você querer fazer um muito, entende? Mas é isso, pessoal. Fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, a sua família de vocês. Que Deus abençoe a mentalidade de vocês, que vocês possam ter a mente sã e sábia, primeiro. Busque Mateus 6,33, se vocês tiverem o tempo para ler a Bíblia. Se você não acredita em Deus, ok, mas eu vou pelo menos transmitir o que eu acredito. E ali a palavra fala sobre para a gente buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. E aí você vai dando esses pequenos passos de fé, que Deus vai abençoar a vida de vocês. Bom, é isso, eu falei demais.